Quero aqui, meu caro senador Amorim, me irmanar e me solidarizar com toda a família do pastor Everaldo Pereira, que teve aí o seu irmão, também pastor, vítima de mais um desses episódios que tem já, de certa forma, preenchido as páginas dos jornais por diversas vezes, a partir de ação, às vezes até despreparada, da nossa polícia. Então, portanto, meu caro senador Amorim, eu quero também transmitir ao pastor Everaldo a nossa solidariedade nesse momento de dor e nesse momento de muita tristeza para a família, não só a família do pastor Everaldo, mas toda a família da Assembleia de Deus no país, já que o pastor é uma liderança nacional e particularmente a Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado e transmitirei ao pastor Everaldo os sentimentos. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero, senhora Presidenta, antes até de tocar num assunto aqui de suma importância e do que nós vivenciamos no dia de ontem, fazer mais uma vez o apelo à mesa para que nós possamos votar ainda a Universidade do Sul da Bahia. Universidade essa que nós já aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Educação, e se encontra já na mesa do Senado. Havia uma tática, eu diria, elaborada por nós da bancada da Bahia, eu, a senadora Lídice, o senador João Durval, para que nós aguardássemos a chegada da Universidade do Oeste, que também foi aprovada na Câmara, mas em virtude da Universidade do Oeste ter sido aprovada e ainda vai ter que aguardar as 5 sessões de recurso. Então, o mais correto é que aprovemos a Universidade do Sul, que já está aqui, e assim que chegar a esta casa, a Universidade Federal do Oeste Baiano, nós também faremos o mesmo procedimento, trazer a este plenário para que a matéria possa ser aprovada. Senador Walter Pinheiro, a doutora Cláudia Lira, secretária da mesa, diretora da mesa, informa que está pautada a votação dessa iniciativa importante dos senadores da Bahia, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, para o dia 30 de abril. Já está pautado, senador Walter Pinheiro. Ok, senadora, muito obrigado. Então, portanto, com isso a gente dá um passo significativo para mais uma universidade na Bahia. E a ideia, senadora Ana Amélia, não é nenhuma agonia sem justificativa. É para que todos os encaminhamentos possam acontecer de modo que nós tenhamos já em 2014 os primeiros alunos e essa universidade funcionando. No caso da Universidade do Sul da Bahia, nós teremos a sede na cidade de Itabuna e outras 2 unidades, 2 campos, um na cidade de Porto Seguro, portanto, onde o Brasil começou, já que nós tivemos essa semana aí, a Semana do Descobrimento, nada mais justo do que uma boa homenagem a Porto Seguro e ao descobrimento do Brasil, né? Onde o Brasil começou, mas não onde nós não começamos com universidade. Então, estamos chegando já com certa dose de atraso, mas conseguimos, de certa forma, superar diversas barreiras para que chegasse lá. E também na cidade de Teixeira de Freitas. E a outra universidade, a Universidade do Oeste Baiano, que terá sede na cidade de Barreiras, onde nós, inclusive, estaremos lá na próxima sexta-feira discutindo a ferrovia, num grande seminário para discutir os gargalos e os problemas da ferrovia Oeste e Leste. E, além da cidade de Barreiras, nós teremos campo na cidade de Luiz Eduardo, Bom Jesus da Lapa, Barra, a cidade de Santa Maria da Vitória, que foi um pleito, numa mobilização importante de todo o povo daquela região. Eu poderia dizer dessa banda do Oeste. Santa Maria da Vitória, na realidade, será sede de uma micro-região que abrigará também um campus da Universidade Federal do Oeste Baiano. Mas, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, o que me traz aqui agora à tarde é, primeiro, até a alegria da gente dar um passo significativo na questão
da solução em relação ao ICMS. Tivemos agora na Comissão de Assuntos Econômicos a possibilidade de amanhã de manhã se dar um passo significativo e, ao mesmo tempo, o encaminhamento para que nós possamos chegar com uma outra solução. O senador Delcídio, relator dessa matéria, da resolução, o senador Delcídio encontrou um caminho para buscar aí contemporizar as diversas frentes, mas nós precisamos agora, além da competência e da capacidade do senador Delcídio, nós precisamos do passo seguinte, que é a aprovação da matéria que vai nos dar segurança, garantia e, eu diria, numa linguagem muito própria, o colchão para que a gente possa recompor as perdas e, ao mesmo tempo, criar as condições para o desenvolvimento econômico regional, garantindo aos estados a autonomia para o seu planejamento, garantindo aos estados a continuidade de atração para investimentos, acho que é importante isso, e mais, garantindo aos estados um tratamento seguro nessa chamada regra de transição, o que eu particularmente tenho chamado aqui de situação existente, ou situações existentes e situações em curso, ou seja, aquilo que se processa nessa relação com diversos estados. Isso é mais um compromisso que a gente vai assumindo nessa longa batalha da chamada caminhada para um novo pacto federativo. Já fizemos aqui o ICMS importação, aprovamos o comércio eletrônico na Câmara, apesar de não ter aprovado, no Senado, apesar de ainda não ter aprovado na Câmara. E agora nós vamos dar mais 2 passos significativos. Essa questão do ICMS, o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, e na outra banda, um projeto que está na outra casa, que trata exatamente das dívidas de estados e municípios, para a gente ir completando essa que pode ser, inclusive, a luz no fundo do túnel para superar esses entraves da guerra fiscal e nos colocar diante da possibilidade efetiva de um novo caminhar em investimento, em atendimento às questões sociais por parte dos estados e dos municípios também, que acho que é importante lembrar isso. Os municípios passam por uma dificuldade muito grande e os estados não têm podido socorrer isso. Então, não basta só o socorro da União, é importante também que os estados façam esse acompanhamento. E, para fazer isso, efetivamente, os estados também precisam estar com as suas finanças razoavelmente ali ajustada para esse atendimento. O governador Jacques Wagner, que por diversas caminhadas nossas, chega a brincar que diz assim, o meu orçamento, o do município é pequenininho, o meu é um pouquinho maior e da União é maior ainda. Então, o prefeito pede ao governador, o governador vem buscar em Brasília, e Brasília, de vez em quando, vai buscar com Deus. Mas aí a gente tem que ajustar aqui, porque senão a gente fica aguardando só a consulta para distante e a gente não consegue operar as coisas. Então, é fundamental essa repactuação para a distribuição dos recursos, de maneira que estados e municípios possam galgar de forma autônoma a linha do seu desenvolvimento econômico. Então, acho que é importante esse passo que nós demos hoje. Mas eu quero, fazendo referência a essa questão do ICMS, essa busca de autonomia, senadora Ana Amélia, fazer exatamente a relação disso com o que aconteceu ontem no estado da Bahia, particularmente na cidade de Salvador. Uma grande vitória de um debate que se arrasta para mais de 12 anos na Bahia, e me refiro à estrutura de mobilidade urbana, e no dia de ontem nós consagramos o acordo entre o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Salvador. Já falei isso aqui da tribuna, hoje falo com alegria redobrada, porque estive permanentemente nesse furacão. Esse debate foi um debate que, pelo menos com nossa participação incisiva, começou em 2008. O governador Jacques Wagner já era governador do estado. Na disputa das eleições municipais em 2008, esse foi o principal tema
do projeto equivocado do metrô da cidade de Salvador, da incapacidade, e aí não é uma incapacidade do governante, é uma incapacidade que a gente pode atribuir de forma pejorativa. Eu estou me referindo à falta de condições financeiras e econômicas para a cidade de Salvador, para arcar com um projeto de envergadura para resolver o grande problema da mobilidade urbana e não ficar preso ou não ficar restrito à cidade de Salvador. A cidade de Salvador, além de capital, ela é a cidade que, de certa maneira, articula a principal região do Estado em termos econômicos e em termos populacional, a nossa chamada região metropolitana de Salvador. Para além disso, dessa fronteira com a região metropolitana, Salvador é a meca do Estado. Quando as pessoas procuram serviço, Ana Amélia, é em Salvador. Quando as pessoas procuram universidade, né, até bem pouco tempo atrás, a gente só tinha a Universidade Federal da Bahia. Eu brincava e dizia o seguinte: a universidade não pegou a estrada. Quem pegava a estrada era o estudante. Eu sou filho de uma família que foi assim, senadora Ana Amélia. Meu pai migrou para Salvador, minha mãe botou no Juiz do Velho que tinha que ir embora para botar os filhos para estudar. Eu, até como já sou um dos últimos, nem fim de rama, já nasci em Salvador, mas meus irmãos nasceram na roça. Então, portanto, eu já nasci no trem, porque quando eu nasci, meu pai já era ferroviário. Então, portanto, eu já nasci no subúrbio ferroviário. Então, Salvador abriga tudo isso. Então, é fundamental que a estrutura de mobilidade seja uma estrutura capaz de dialogar com o tamanho dessa metrópole e com a responsabilidade que ela tem para com as suas relações outras, e não só interna. Por isso que o projeto que nós aprovamos ontem, em parceria com a Prefeitura de Salvador, é de um sistema metropolitano, na sua inteireza da palavra. Não é só metropolitano de metrô, mas ele incorpora o metrô, metropolitanamente falando, na região metropolitana, abriga o sistema de ônibus, portanto, pneus, e também recepcionará o outro sistema de trilhos, os trilhos suburbanos, e não o bonde da trilhos urbanos, o nosso Caetano Veloso, que eu espero, inclusive, que a gente possa ampliar essa proposta para verdadeiramente trilhos urbanos, voltar o trem de passageiro até a região metropolitana, quiçá chegando até a cidade de Alagoinhas. A minha proposta continua desde 2008, sendo chegar até Pujuca, na região metropolitana, com o desafio de voltar o trem de passageiro até a cidade de Alagoinhas, como sempre teve. Como eu disse aqui, eu sou filho de um ferroviário e passei boa parte da minha infância viajando de trem com meu pai. Portanto, o trem tinha o trem exclusivo de passageiros, mas tinha também o trem chamado misto, passageiro e cargas. Então, essa decisão de ontem foi importante. E quando eu falo da minha alegria, é porque em 2008, esse foi assim o momento mais ácido da campanha eleitoral de 2008. Não logrei êxito naquela disputa, fui para o segundo turno. E o meu projeto foi adiado. Eu nunca admito a derrota, porque as etapas da vida nós disputamos. Então, a nossa chamada etapa de chegada é adiada um pouquinho. Naquela ali eu não cheguei. Meu caminho alongou-se. E, portanto, esse caminho alongado me trouxe até o Senado da República. Mas esse foi o debate central. Nós reclamávamos do erro do projeto. Nós reclamávamos da ausência de ampliação da cobertura do serviço. Nós reclamávamos da ausência de uma integração de todos os modais. E reclamávamos, inclusive, daquela decisão absurda de Salvador ter uma empresa para cuidar de metrô. Era o único município brasileiro que tinha uma empresa de metrô. Um único. Então, portanto, não adianta nem citar os outros aqui, porque Salvador era o único e o metrô nunca funcionou. 12 anos, quase 13. Eu, inclusive, cheguei na campanha de batizar o metrô de metrô calça curta. Depois, em 2009, na Secretaria do Planejamento, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso diretamente, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e nós ampliamos a discussão do projeto.
que era não só terminar essa linha 1, com o seu tramo 1 e tramo 2, agregar uma segunda linha pela paralela chegando à cidade de Lauro de Freitas e fazer com que o metrô pudesse chegar na maior aglomeração da cidade de Salvador, a região de Cajazeiras. Assim como também a mudança na infraestrutura da cidade, com novos corredores, novas avenidas, a eliminação de pontos críticos na cidade, cruzamentos que engarrafam e que não permitem que a cidade se mova. Além do transporte, é importante também pensar numa cidade do ponto de vista de quem anda a pé, de quem anda de bicicleta. Salvador é uma cidade das mais bonitas, mas eu sempre, desde 2009, que eu me bato com isso lá na CEPLAN, que eu digo assim, Salvador não tem passeio. O centro mais importante hoje da cidade, que eu chamo inclusive de cotovelo, porque tudo passa por ali, não tem passeio. E é um lugar de aglomeração, as pessoas dividem, Paim, um estreito passeio com uma larga avenida cheia de carros. Então, portanto, a decisão de ontem da Prefeitura de aceitar transferir para a cidade de Salvador o controle dessa empresa e, ao mesmo tempo, o Estado, e aí nessa captação de recursos que o governador Jacques Wagner fez aqui junto ao governo federal, junto ao BID, junto ao BIRD, junto ao BNDES, a Bahia vai entrar com recursos não só para esse metrô, terminar o tramo 2, terminar o tramo 2 da linha 1, construir a linha 2, colocar os dois sistemas para funcionar, ampliar as ligações com o subúrbio ferroviário, colocar o trem do subúrbio verdadeiramente no trilho, refazer o caminho do trilho na direção da volta do trem de passageiros, como também diversas intervenções urbanas, como a 29 de Março, Gal Costa, Pinto de Aguiar, Orlando Gomes, e no dia de hoje, inclusive, o governador assinou mais uma ordem de serviço com a chamada alça da Avenida Luiz Eduardo, criando as condições para o acesso à BR a partir daquela importante avenida, e fica o desafio ainda de continuar fazendo mais, não só para a Copa, mas para a vida. A Copa passa, e a vida continua, inclusive. Então, portanto, eu diria que o dia de ontem foi um dia de festa para toda a Bahia, para a cidade de Salvador e Lauro de Freitas, particularmente, por conta da assinatura desse serviço, mas para a Bahia porque a sua capital, a sua região metropolitana, as cidades ali do entorno, a própria transferência da rodoviária, que é outro desafio, e a transferência do Detran, a reorganização do sistema de mobilidade, a possibilidade de você abrir os caminhos de Salvador. Essa é eu diria, uma esperança do povo soteropolitano que assistiu nos últimos 13 anos um metrô ser construído, que antes era assim, era para ser no chão, daqui a pouco botaram por cima, quando estava lá em cima, disse agora desce, daqui a pouco sobe de novo, e o soteropolitano, ou o baiano de um modo geral, esses viram o metrô subir e descer e não viram o metrô rodar hora nenhuma. Então, portanto, enche-se de esperança aí o povo baiano, para que a gente possa, de uma vez por todas, reestruturar a nossa cidade, para quem nela vive e para quem nela tem a referência do turismo, da possibilidade de transitar pelas nossas belezas, de conhecer, eu diria, inclusive, a beleza mais importante da cidade de Salvador, que é o seu povo. Então, portanto, foi um dia de muita alegria e volto a insistir, para mim particularmente, porque eu estive no governo, acompanhei todo esse sofrimento de nossa parte, porque a gente ficou naquele embate sem poder realizar, enfrentamos, inclusive, um diálogo muito pesado, que era um diálogo completamente equivocado, do pneu versus trilhos. O correto é a gente trabalhar sistemas integrados, ampliar uma cidade como Salvador, abrir mão de ter metrô. Medo de quê, pelo amor de Deus? E eu ainda vou mais, acho que daqui um passo adiante nós vamos ter que integrar com o sistema ali das nossas barcas. Eu ontem, inclusive, dizia isso numa rádio lá em Salvador, senadora Ana Amélia. Quando me casei logo, eu fui morar no subúrbio ferroviário. Eu era um jovem de 18 anos, minha mulher uma criança de 16.
E me lembro que na primeira gravidez de minha mulher, ela estudava no colégio João Florencio, ali na Ribeira, e minha mulher tinha que pegar o trem, descer na estação de plataforma, pegar a barca, atravessar num barquinho ali até o outro lado da Ribeira e ir para a sua escola ali, andando, já que quando nós casamos, nós éramos 2 jovens estudantes. Então, portanto, minha esperança é que os jovens e que todos de Salvador possam continuar tendo de Salvador essa proeza de lhe permitir transitar, circular, andar de forma confortável, de preço módico e principalmente com segurança, confiabilidade e conforto. Portanto, fica aqui mais uma vez meus parabéns ao governador e até ao prefeito Assemineto. Acho que é importante fazer isso, fazer esse registro, porque o prefeito usou de uma posição muito republicana, como disse muito bem o governador ontem. O governador chegou a dizer o seguinte, senadora Ana Amélia: quando a gente está no posto de governador, a política a gente deixa para o palanque para a hora do momento eleitoral. Na hora de governar, você tem que governar com quem está na cadeira. O povo de Salvador escolheu Assemineto. Nós temos que respeitar essa escolha do povo. E, portanto, Salvador, com o governo do Estado e mais a cidade de Lauro de Freitas, firmaram esse convênio de ontem, que eu espero, inclusive, que a gente firme mais convênios ainda, inclusive com mais prefeituras, para a gente continuar fazendo grandes coisas e boas obras para o povo baiano e para a Bahia.